O ser humano passou séculos se sobrepondo a todo tipo de vida terrestre. A psicologia, que é a ciência do estudo da psique, passou grande parte de todo esse tempo aproximando a alma humana de tudo o que fosse divino e alto. A teoria de Darwin foi uma surpresa. Como poderia o ser humano não passar de mais um simples animal? Como nós, seres divinos, teríamos surgido a partir de formas de vida totalmente selvagens e irracionais? Não é à toa, como colocaria Freud, que essa descoberta teria se tornado uma de nossas maiores feridas narcísicas. Olá, eu sou o Gabriel. Eu sou a Jordânia. E vamos falar de behaviorismo. Embora tenhamos mencionado, não é de Freud que falaremos hoje. A saber, a teoria behaviorista da psicologia foi uma teoria que, na sua época, iria se diferenciar de quase todo tipo de psicologia que se haveria sido proposta até então. O conhecimento de línguas pode nos ajudar nesse momento. Behaviorismo é um movimento que tira o seu título da palavra do inglês behavior, que em nossa língua natural significa comportamento. Comportamento, porque a psicologia behaviorista pretendia, a partir de métodos de estudo que fizessem proveito de dados empíricos, ou seja, daquilo que possa ser observado, testado e provado de maneira experimental. Unicamente a partir de tais métodos se poderia fundamentar uma teoria forte de caráter científico, algo que nos falasse sobre os fatos do mundo, não sobre deliberações mentais, subjetivas e pessoais. O behaviorismo pretende possuir um caráter mais objetivo. Nesse sentido, ele se distanciaria de padrões mentais subjetivos, a fim de que se fossem atingidas leis e comportamentos que se aplicassem à maioria dos padrões observáveis. O behaviorismo não é categórico. Suas leis, por partirem de raciocínios indutivos, falam de probabilidades, não de certezas. Os reforços que são dados a determinados tipos de comportamento não ditam a maneira com a qual o sujeito irá agir, mas o influenciam de forma com a qual será mais provável que ele decida futuramente repetir o comportamento ou não. Mas nem sempre o behaviorismo foi assim. O seu fundador foi John Watson, e a sua teoria era bem mais simples do que a de Skinner, aquele que será o nosso foco no decorrer do podcast. O behaviorismo, proposto inicialmente por Watson, se trata do behaviorismo metodológico. A teoria que ficou predominante foi a do condicionamento reflexo. Muitos experimentos foram feitos com animais. Um experimento conhecido que ilustra essa teoria foi feito por Ivan Farhan. A cobaia foi um cachorro. Ivan notou que sempre que se apresentava um pedaço de carne a um animal, ele passava a salivar. A carne era o estímulo e a resposta era o reflexo de salivar. Ao decorrer do experimento, um sino passou a fazer barulho momentos antes de que a carne fosse fornecida. Em certo ponto, o cachorro passou a salivar apenas por ouvir o barulho do sino, sem que lhe fosse preciso oferecer a carne depois. Isso ficou conhecido como pareamento, quando se associa um estímulo de valor positivo ou negativo, a carne, a um estímulo neutro, nesse caso, o sino. Essa primeira teoria, vale dizer, foi considerada como sendo muito limitada. Não passam de associações e reflexos, diriam. Como o behaviorismo seria capaz de explicar escolhas conscientes e emoções? Aliás, o behaviorismo até então não se preocupava em explicar tais funcionamentos mentais, pois seriam demasiadamente subjetivos. A grande virada foi protagonizada por Skinner, e aquilo que seria conhecido como behaviorismo radical. A proposta é a de que, a partir de padrões comportamentais, tais fenômenos subjetivos poderiam sim ser explicados, mesmo as escolhas e as emoções. A principal teoria proposta pretendia explicar fenômenos mais complexos ao analisar o sujeito do comportamento em seu papel ativo. Isso foi chamado de teoria do comportamento operante. Um sujeito desempenha determinado comportamento. Seu comportamento é respondido por um reforço, seja ele prazeroso ou desagradável. A partir do reforço recebido, ele escolhe se vai ou não repetir o seu comportamento. Bom, a tendência, é que ele repita aquilo que lhe seja recompensante e que não repita, com tanta frequência pelo menos, o que não lhe é agradável. Muito bem, é nesse momento que Skinner propõe um novo experimento. Dessa vez, um rato era solto em uma gaiola. Não havia mais nada ali além de uma simples alavanca. Mas não haveria nenhum estímulo que o indicasse o que ele devesse fazer.
Então, após uma longa espera de tempo, se esperou que o rato voluntariamente optasse por apertar a alavanca por conta própria. Bom, quando ele fez isso, ele recebeu um alimento. E a partir disso, ele desenvolveu um hábito. Sempre que apertava a alavanca, ele era alimentado. Então, sempre que tinha fome, ele repetia seu comportamento. O hábito de apertar a alavanca foi associado a uma recompensa. Mas, após um período de tempo, o alimento foi retirado. Dessa maneira, o rato continuava repetindo seu comportamento. No entanto, ele não recebia mais a recompensa. Se demorou um certo período de tempo até que o hábito dele fosse desassociado da recompensa. Após esse período de desassociação, o alimento foi novamente reposto. E por algum motivo, embora mais raramente esse comportamento fosse desempenhado, o rato novamente voltou a apertar a alavanca. E ele recebeu novamente a sua recompensa, o alimento. Se notou então que após retirar o alimento mais uma vez, o rato demorou mais tempo para desistir do que da primeira vez. Ele repetia o seu comportamento por mais tempo, pois ele já havia passado pela experiência de perder o alimento e recuperá-lo depois de um período de tempo. Skinner mostrou que uma associação pode ser feita e desfeita através da repetição. E é assim que o behaviorismo lida com o aprendizado, através de associação e repetição, juntamente de reforço. Nós, seres humanos, não somos tão diferentes dos animais que foram usados nesses experimentos. Vários de nossos comportamentos, assim como nossas escolhas e emoções, podem ser explicadas através de um viés behaviorista. O que lhe motiva a levantar da cama todos os dias? Por que depressivos possuem menor motivação para desempenhar suas atividades diárias? O que leva um viciado a repetir seu comportamento obsessivo até chegar ao ponto de destruir suas relações pessoais e sua vida financeira? Reforços de recompensa e desgosto. Não se necessita uma recompensa. Basta que o sujeito apenas acredite que haverá algo agradável no fim do túnel. É possível que ele faça de tudo para conseguir o que quer. Samuel era um garoto levado na sua escola. Após um longo tempo desempenhando aquilo que era considerado como mau comportamento pelos seus pais e pelos funcionários da escola onde ele vivia, foi decidido que ele seria transferido para um colégio militar. Após um período de tempo no colégio militar, e sendo recebido por reforços negativos a todo momento que desempenhava algum de seus comportamentos, Samuel foi se condicionando. Quando seu pai e mãe o viram novamente, era um novo menino, totalmente diferente daquele que conheceram. É possível que agora Samuel faça de tudo para evitar um reforço negativo. É possível que uma simples memória ruim seja suficiente para isso. É possível que mesmo fora da escola, o seu comportamento não mude. Isso foi um exemplo fictício, é claro, mas ilustra parte de como o aprendizado é encarado na teoria behaviorista. Ilustra parte também de como várias escolas funcionam e de como várias pessoas são educadas na atualidade. No entanto, não são só os reforços punitivos que são capazes de condicionar o comportamento operante de alguém. Estímulos recompensantes também podem servir. Imagine agora que Samuel conheceu um professor de química carismático. Ele nunca foi tão bom em química, mas ele desenvolveu um vínculo carinhoso por esse professor, de forma com a qual receber 1 minuto de atenção é suficiente para que ele se sinta feliz. O seu professor também o estimula de várias maneiras positivas a estudar. E sempre que Samuel acerta, ele lhe dá uma recompensa. De pouco a pouco, o comportamento de Samuel vai mudando e suas notas na escola vão melhorando. Ele desenvolveu o gosto por estudar. Esses dois exemplos fictícios ilustrariam bem a forma com a qual a teoria behaviorista pode ser útil e aplicável em vários aspectos de nossa vida cotidiana, nesse caso, no âmbito da educação. Embora rigorosa, as formas de aplicação da teoria behaviorista podem ser flexíveis e dinâmicas. Fica para nós então a pergunta, né? O que lhe motiva a estar nesse momento escutando esse podcast? Se caiu de paraquedas, que série de decisões te trouxeram até aqui? Se já souber, por que não olhar para fora e perguntar? O que motiva alguém?
Importante. Não basta entender o que leva alguém a fazer algo, mas a forma com a qual o sujeito foi condicionado à sua situação. Com essas informações em mãos, Vamos analisar.